Good evening, everybody! Good morning, good afternoon, good evening. Não importa o momento que você esteja vendo esta aula, esse vídeo, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Por Dentro da Fluência. E aqui no Por Dentro da Fluência eu te mostro o caminho para você falar inglês de forma simples e definitiva mesmo, começando do zero. Eu sou a Teacher Carla Moraes e no episódio de hoje a gente vai ver repetição de frases e palavras. É chato mesmo? Presta atenção. Você saberia me dizer assim quantas vezes você repetiu essas coisas que eu vou perguntar para você agora para conseguir executar essas ações? Olha só, você sabe quantas vezes você teve que repetir andar até você conseguir andar? Quantas vezes você caiu para conseguir andar? Quanto que você teve que repetir essa ação até você conseguir andar? Você sabe quanto você teve que repetir as coisas que a sua mãe falava para você até você conseguir falar o seu primeiro idioma, português? Você sabe quantas vezes você teve que repetir? Não, né? Você sabe quantas vezes você teve que repetir o ato de andar de bicicleta até você conseguir andar de bicicleta? E você deve ter caído algumas vezes, né? Você sabe quantas vezes você teve que repetir essa ação para conseguir executar essa ação de andar de bicicleta? Você sabe quanto tempo ou quantas vezes você teve que repetir o ato de chutar uma bola até você conseguir chutar uma bola de verdade, com direção? E você sabe me dizer quanto tempo você teve que repetir as coisas para aprender a dirigir? Porque quando você foi aprender a dirigir, as coisas não eram automáticas para você, né? Você ficava pensando, eu tenho que pisar na embreagem, não pode deixar folgar o carro, tem que passar a marcha, tem um monte de coisa, né? Você sabe quanto você teve que repetir as coisas para conseguir aprender a dirigir? Não, né? Então, eu vou trazer esses dados aqui para elucidar para você o quanto você repete as coisas na sua vida sem nem mesmo saber. Olha só, para andar. Você sabe quando os bebês geralmente começam a andar? Olha só, cada bebê atinge o marco da caminhada em um momento diferente. No entanto, é muito provável que o bebê dê os seus primeiros passos entre 9 e 15 meses, tá? E até lá, você tentou levantar, caiu, tentou, caiu, tentou, caiu. E você ficou repetindo essa ação até o dia que você conseguiu parar de pé e sair andando, né? Agora, falar o seu primeiro idioma. É o seguinte, quanto você teve que repetir, né, para você falar o seu primeiro idioma, que é português? Com 6 meses, dos 6 meses aos 9 meses, o bebê já começa a formular algumas palavras bilabiais, né? Como da, gu, né? E essas coisas assim. E a partir do primeiro ano, eles podem estar falando algumas palavras como mamãe, vovô, entre outras mais simples. Esse é o seu caso, né? Você falava assim. Algumas crianças só vão começar a falar mesmo próximo lá dos 2 anos. Ou seja, até lá você escutou e ficou repetindo algumas coisas que a sua mãe, o seu pai e a sua avó falavam. E repetiu durante quase 2 anos, tá? Quanto tempo você acha, né, que você levou para andar de bicicleta? Eu te digo que é possível ensinar o básico para uma pessoa, né, para uma criança andar de bicicleta em 45 minutos. Mas, obviamente, né, essa criança vai precisar praticar muito para dominar a bicicleta. Mas essa pessoa, né, no caso você, não vai precisar de muito tempo para aprender o básico. Sempre, assim, o básico a gente consegue aprender rápido, né? Mas a gente tem sempre que separar um tempinho no fim do dia, né? Ou nos finais de semana, para cobrir a mecânica simples aí, né? Do controle da bicicleta e tudo mais, né? Para você conseguir se organizar. E aí, depois é só uma questão de deixar, né, que a pessoa pratique até ela aprender para valer. Ou seja, você vai ter que repetir esse movimento, essas coisas que você aprendeu várias e várias vezes até que você consiga dominar a arte de andar de bicicleta sem se espatifar no chão, né? Então, e agora vamos falar da arte de chutar uma bola. Aí você deve estar pensando, meu Deus do céu, o que essa Carla Moraes está querendo? E até agora eu não entendi nada como isso tem a ver com repetir frases de inglês e falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Eu vou chegar ao ponto. Espera aí. Para você chutar uma bola, olha só,
Aos 2 anos, uma criança já consegue chutar uma bola, tá? Embora que isso pareça uma ação muito assim, que não exige muito esforço, né? Na verdade, chutar é uma das habilidades básicas que os pequenos, né? Nós, quando pequenos, dominavam à medida que iam crescendo, né? Que é um dos marcos aí importantes do desenvolvimento físico e motor das crianças. Para conseguir chutar uma bola, né? A gente precisou de pequenos avanços que permitiram que a gente fosse tendo controle do nosso próprio corpo. Quais foram esses estágios? Olha só, entre 3 e 4 meses, você conseguia chutar intencionalmente, né, os brinquedos e os objetos que estavam perto do seu pé. Aí, por volta dos 14 ou 15 meses de idade, você já consegue aprender a chutar uma bola, né? Mas aí, só por volta dos 18 meses, é que a gente vai conseguir melhorar essa habilidade de chutar. E depois de completar 2 anos é que a gente consegue, né, por volta ali dos 26 meses, a gente consegue chutar uma bola em movimento e participar de um jogo mais ativo. A gente consegue já direcionar a bola para onde a gente quer. Então, demora 2 anos também, tá? E para aprender a dirigir, alguns especialistas dizem que, em média, uma pessoa que nunca dirigiu na vida leva mais ou menos 25 aulas para estar preparada para o exame de direção. Isso quer dizer mais ou menos 2 meses de aula. E nesse tempo todo, o que você ficou fazendo? Repetindo a mesma coisa. Então, todas essas ações que a gente faz, né, que são corriqueiras para a gente, do tipo, dirigir, chutar uma bola, andar de bicicleta, falar português e andar, exigiu muita repetição, tá? Mas muita mesmo. E aí, você fica falando assim, nossa, mas esse negócio de ficar repetindo essas frases aqui de inglês é muito chato, né? Ai, que coisa chata, já sei essa frase, não preciso repetir, já entendi isso aqui. Será? Vamos continuar aqui na minha linha de raciocínio. Conhece o Thomas Edison, né? Então, ele foi o criador de 1903 invenções. Ele inventou 1903 coisas. E para criar a lâmpada elétrica, né, a história conta que foram mais de 1000 tentativas até ele acertar. Ou seja, ele repetiu a mesma coisa, o mesmo experimento, o mesmo não, ele foi variando, né, até ele descobriu certo, mais de 1000 vezes, né? E ele dizia que ele achou 1000 formas de como não fazer uma lâmpada, né? E é muito interessante isso. Uma outra coisa que eu quero ver com vocês, assim, ó. Você acha que... Lembra do Michael Jordan? Você acha que o Michael Jordan, ele acertava, assim, a cesta logo de primeira? Tipo, né? Ele fez, jogou, acertou. Ele só acertava. Olha só o que o Michael Jordan disse. Errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partidas, fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo e falhei. Ou seja, além de repetir, ainda você corre o risco de cometer erros. Vê se você consegue ir associando aí com falar inglês fluente de forma simples e definitiva, tá? Por que será que os jogadores de futebol, eles precisam treinar todo dia? Olha só, uma das funções essenciais do treino é desenvolver as capacidades táticas dos atletas, oferecendo aos atletas subsídios, né, na busca de soluções às tarefas e problemas que a situação do jogo exige. Durante os treinamentos, para que o atleta consiga atingir um ótimo grau de desempenho, algumas características, né, algumas das suas capacidades técnicas, elas precisam nortear esses treinamentos. Então, quando você vê um jogador lá no campo treinando, repetindo a mesma coisa, mesmo durante várias horas por dia, durante vários dias por semana, o que eles estão treinando? Percepção, antecipação, né? Eles têm que se antecipar à atitude do adversário. Eles estão treinando a tomada de decisão. Isso, a tomada de decisão envolve mecanismos cognitivos em todas as suas fases e, mais especificamente, os mecanismos de memória, de atenção e de inteligência. Olha aí, você achando que o cara tá só jogando bola, né? Também ajuda na imaginação do movimento. Também na memória motora, velocidade de reação, tudo isso está sendo treinado. As emoções, o sentido de formação tática e a regulamentação do movimento. Para
que tudo isso seja englobado, precisa de muita repetição. Por isso os jogadores treinam todo santo dia, né? Às vezes eles têm folga de final de semana, né? Igual todo mundo, né? Porque esse é o trabalho deles. Mas eles têm que repetir a mesma coisa todo santo dia, né? E aí você reclamando de ter que estudar inglês todo santo dia. É a mesma coisa, quase, né? Só que a única diferença é que os jogadores profissionais, eles treinam muitas horas por dia, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, vocês vão achar... Esse eu achei um dado muito interessante, né? Então, quantas horas por dia, Teacher Carla Moraes, um jogador de futebol treina, né? Alguns atletas, eles têm 5 horas de treinamento por dia. Para desenvolver tudo isso aí que eu falei para vocês, são 9 coisas que eles desenvolvem, ó. Percepção, antecipação, tomada de decisão, imaginação do movimento, memória motora, velocidade de reação, emoções, sentido de formação tática e regulação do movimento. Então, para eles terem tudo isso, são 5 horas de treinamento por dia, né? Por dia. Geralmente, a programação é diária, é dividida em treinamento individual e em grupo, né? Além dos cuidados com a saúde que eles têm que ter, né? Muitos jogadores de futebol começam pela manhã, antes do café da manhã, no estádio e com treinamento físico. Aí você fala assim, nossa senhora, né? Mas e um cara tipo o Cristiano Ronaldo, né? Porque ele é fora da curva. Aí você vai ver o histórico dele. Além desse treinamento de 5 horas com os colegas lá no campo, né? Tem treinamento individual e treinamento em grupo. O Cristiano Ronaldo treina de 3 a 4 horas por dia na academia. Para manter um corpo perfeito, para conseguir, né? Ter um desempenho muito maior em campo. Então, fora o treino que ele faz lá no campo, ele ainda treina de 3 a 4 horas por dia na academia. Já o Lionel Messi, né, eu fui atrás de ver, né, como é que ele treinava, ele já chegou a treinar 10 horas por dia para se recuperar de uma lesão muscular na perna esquerda. Você tem noção de quanta repetição, de quanto exercício repetitivo eles têm que fazer? Nesse tanto de horas que eles têm que treinar para conseguir desenvolver todas essas coisas aí? Vou trazer um outro dado para vocês. Sabe o Carlito Tevez? Lembra dele? O Tevez. Foi um dos poucos jogadores que conseguiu jogar ali, né, teve a oportunidade de jogar tanto com o Messi e com o Cristiano Ronaldo. E é o seguinte, ele falou assim, ele comentou uma vez numa entrevista, né, sobre a diferença entre os dois. Olha só o que ele falou. Nunca vi o Messi na academia. Eu o via treinando domínio e esse tipo de exercício. Messi faz naturalmente, é algo natural dele, né? Ou seja, esse negócio de domínio de bola, disse o Tevez. Antes, ele não batia a falta, agora as crava no ângulo. É porque treinou. Ele repetiu a cobrança de falta até ele conseguir. Antes ele não cobrava falta, hoje ele cobra e faz muito gol assim, né? Então, a repetição é extremamente importante aqui dentro do cenário esportivo, né? O Cristiano Ronaldo, por outro lado, né? Ele não se restringe só aos treinos com bola, né? Pelo contrário, ele adora trabalhar a parte física, como eu já falei para vocês. Vocês lembram do Kobe Bryant? Ele faleceu em 2020 num acidente com a filha dele num helicóptero, né? Ele era mega blaster jogador da NFL, né? Da NBA, né? Que é de basquete. O Kobe teve uma lesão. Ele machucou o tendão de Aquiles e precisou se afastar. Adivinha se ele se afastou? Não. Ele chegava na quadra às 5 horas da manhã, antes do time, e treinava por 3 horas, porque ele queria se recuperar mais rápido. Como é que era a rotina aí do Kobe, né? O Kobe era sempre o primeiro a aparecer nos treinos, às vezes machucado, como foi dito, e muitas vezes antes que as luzes se acendessem, né? Em alguns momentos até 5 horas antes do treino começar. Uma vez, ele se aqueceu antes de um treino das 4h15 às 11 horas da manhã, recusando a sair até fazer 800 arremessos, tá? Prestou atenção? 800 arremessos. Isso é muita repetição. Na rotina, né, além dos treinos e da alimentação cuidadosa, o basquete exige alguns sacrifícios. Em uma profissão com pouquíssimas folgas ou férias, é preciso se manter no ritmo com dedicação total em cada treino. É rotina
é repetição. A gente tem que fazer a mesma coisa todos os dias, de forma muito disciplinada e com a mesma vontade. São 3 horas de treino. Se não tiver 100%, a gente praticamente perdeu 3 horas da nossa vida. A gente tem que ter muito planejamento bem sério e ser bem honesto com o nosso treinamento, porque isso vai refletir na hora do jogo. Isso quem disse foi o Jefferson Socrates, que também é jogador profissional de basquete. Percebeu o que ele disse? É rotina e repetição, tá? Por que será que algumas pessoas, então, conseguem se destacar muito mais do que outras? Tipo assim, a gente falou do Messi, a gente falou do Cristiano Ronaldo, né? Eles são pessoas que excederam, né? São, assim, muito além do que o normal de um jogador de futebol e tudo mais. Por que eu tô falando de jogador de futebol, dessas coisas? Gente, porque a repetição, ela tá em todas as áreas da nossa vida. Você querendo ou não, você tá sempre repetindo a mesma coisa. No seu trabalho, você repete sempre a mesma rotina. Na sua vida diária, cotidiana, você repete sempre a mesma rotina. Quando você acorda, você faz sempre a mesma coisa. Você vai sempre do mesmo jeito para o trabalho. Você pega sempre a mesma condução, né? Você vai de carro, você vai de... Você faz o mesmo trajeto se você vai de carro. Você repete as coisas todo santo dia. E aí, quando você tem que repetir as frases de inglês, as coisas de inglês, a pronúncia e tudo mais, você acha ruim porque acha chato. É muito maçante. Inglês é chato demais. A sua vida não é chata, né? Com todas essas coisas que você tem que repetir, não é chato, né? Então, é só inglês que é chato para você repetir, né? Aguarde. Então, por que algumas pessoas, né, elas são assim, elas extrapolam, né? O que é normal das pessoas. Olha só, eu fui atrás de uma reportagem que eu peguei aqui na revista Tênis, revistatênis.uol.com.br, tá? O que essa reportagem falou? Peritos científicos compreenderam que talento não significa inteligência, motivação ou traços de personalidade. A evidência pesquisada não apoia a teoria de que atingir níveis elevados é uma consequência de possuir dons inatos. Olha só. Ou seja, né? Você não tem que ter dom nascido com você, né? Apesar de que eu acho que você já nasce com ele. Na verdade, é uma habilidade de falar idiomas, né? Que eu acho que todo mundo tem. Para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, se você fizer o que ele vai falar aqui, você vai ser mais do que fluente. Você vai parecer um nativo falando, tá? Para entender como os pesquisadores poderiam chegar a tal conclusão, né, que não tem nada a ver com dons, considere o problema que eles estavam tentando resolver. Em todo o campo de atuação, a maioria das pessoas aprende rapidamente no início. Presta atenção, isso se dá com o inglês também, tá? Então, mais vagarosamente, né, ou seja, a pessoa aprende mais rápido no começo, então um pouco mais devagar, e depois param de evoluir completamente. Mas algumas pessoas melhoram por anos e até décadas e seguem para a grandiosidade. Como que isso acontece e por que isso acontece? E isso pode acontecer com o inglês. Se você quer falar inglês fluente de forma simples e definitiva, presta atenção no que eu vou falar aqui. As respostas começam através de consistentes observações de grandes executores em muitos campos, especialmente esportes, música e xadrez. Foi aí que eles foram pesquisar. Nos quais o desempenho é relativamente fácil de medir e delinear com o passar do tempo, por isso que eles escolheram essas áreas. Os estudos adicionais também examinaram outros campos, incluindo negócios, cirurgias, venda de seguro e até atuação de gênios do crime. Olha só que maravilha isso, né? Então, assim, desde o início das pesquisas, em 1990, até a sua primeira publicação em 1993, o psicólogo Kay Anders Erickson, né, e 2 colegas basearam suas pesquisas, né, dividindo 2 grupos de músico, enxadristas e atletas em 3 categorias: classe mundial, os meramente bons e os que teriam domínio suficiente para ensinar suas atividades, que aqui a gente vai chamar de amadores, tá? A base para essa pesquisa era a resposta à pergunta: ao longo de sua carreira, quantas horas você praticou? E eu pergunto para você, ao longo da sua jornada dentro do inglês, quantas horas você praticou?
As semelhanças começam com isso, as semelhanças começam com mais ou menos a mesma época de iniciação, por volta dos 5 anos de idade. Nessa fase, nessa fase inicial, a maioria praticava por um tempo quase idêntico, de 2 a 3 horas por semana, não era por dia. Por volta dos 8 anos, diferenças reais começaram a surgir. Os alunos que acabariam se revelando os melhores de suas turmas passaram a se dedicar mais do que os outros. 6 horas por semana aos 9 anos, 8 horas por semana aos 12, 16 horas por semana aos 14, e assim progressivamente. Aos 20, eles estavam praticando, isso é, treinando de forma compenetrada com o objetivo de realmente melhorar bem mais do que 30 horas por semana. Prestou atenção? Nessa idade, os melhores alunos, de cada categoria, os da classe mundial, haviam totalizado 10.000 horas de treinamento em suas vidas. Os meramente bons, umas 8.000 horas de prática, E os amadores, pouco mais de 4.000 horas. O fato surpreendente nesse estudo é que Erickson e seus colegas não encontraram nenhum talento natural que tenha sido capaz de chegar ao topo sem esforço, praticando menos do que os outros colegas. Ou seja, mesmo que você tivesse um talento natural, se você praticasse menos, você não ia ser classe mundial. Eles também não identificaram alunos que, embora tivessem que se esforçar mais que os outros, não tenham conseguido ficar entre os melhores. Ou seja, você podia ser até ruinzinho, mas se você praticou mais, se você repetiu mais, você chegou lá no meio dos bons. Você ficou tão bom quanto aqueles que eram bons já. Então, essa pesquisa indicou que quando uma pessoa tem capacidade suficiente para ingressar em uma escola ou centro de alto nível, o que a distingue dos demais estudantes é seu grau de esforço. E mais, quem está no topo não apenas se dedica mais do que os outros, dedica-se muito mais. Aí você fala, nossa, teacher, Jesus amado, mas é assim mesmo, tem que estudar desse tanto, tem que se dedicar desse tanto. Olha só, para vocês não ficarem, desesperados com as 1.200 horas que vocês teriam que estudar. Isso deve dar umas 2 horas por dia, tá? Durante... Ai, nem lembro. Uma vez eu fiz essa conta, já não lembro mais. Mas sei lá, durante um tempo. Aí o que acontece? De 500, até 600 horas, 600, 700 horas, você já consegue falar inglês desenvolvidamente, assim, tranquilamente, Não precisa, meu Deus do céu. Então, fiquem tranquilos, que vocês não vão precisar praticar aí as 10.000 horas e tudo mais. Mas a questão você vai precisar repetir as coisas. Você vai precisar repetir as palavras, você vai repetir as frases. No nosso caso, dentro da metodologia W2W, você vai ter que repetir as histórias, você vai ter que recontar as histórias, você vai ter que repetir as histórias e recontar. Por quê? Isso é extremamente importante para todo tipo de aprendizagem. Você sabe como é que foi que você criou os seus hábitos? Não, Os hábitos, eles surgem a partir da repetição de ações do dia a dia e servem para poupar o cérebro das tomadas de decisões corriqueiras. Ou seja, agir de uma maneira mais automática e assim pensar menos. Com isso, a gente tem mais liberdade para pensar em coisas mais complexas sem sobrecarregar a nossa cabeça. Ou seja, uma coisa que você repete, faz muito bem para sua cabeça, porque você vai se preocupar falando dos seus hábitos, Você vai conseguir não ter que ficar focado, em tomar decisões todo momento. Você vai conseguir fazer algumas coisas automaticamente para não sobrecarregar aí o seu cérebro para que você consiga se focar nas coisas que são realmente importantes. E aí, você deve estar pensando assim, minha Nossa Senhora, então eu vou ter que repetir mesmo, Vai ter. Vai ter sim, tá? E assim, não é só dentro da minha metodologia que você tem que repetir as coisas, não, tá? Em qualquer curso que você for fazer, de qualquer metodologia, ou numa escola de ensino tradicional, curso online, no aplicativo, você vai ter que repetir as frases, você vai ter que repetir as palavras, porque isso é extremamente importante e faz parte do seu processo de aprendizagem.
Aí você fala assim, nossa senhora, mas quantas vezes será que o cérebro precisa ser exposto a uma palavra para conseguir aprender? Tem um outro estudo, né, que foi conduzido em 1965. Os especialistas em educação e psicologia, né, David Azarel e Mohamed Youssef, foram categóricos em dizer que um estudante precisaria ser exposto a uma palavra 17 vezes antes de aprender essa palavra e conseguir passar a usar essa palavra. 17 vezes, tá? Aí, umas outras pesquisas apontaram para uma média que varia entre 15 e 20 vezes. Mas aí, uma moça lá da University of Harvard, né, a Catherine Snow, né, que ela é professora lá da Harvard, né, ela diz que existem diferentes condições de aprendizado. E às vezes, basta ouvir uma palavra uma única vez para a gente conseguir aprender. Isso é verdade, né? Tem umas que parece que não entra nunca na cabeça da gente, mas tem umas que parece que flui, né? Você consegue já incorporar no seu vocabulário e já começa a falar inglês fluente de forma simples e definitiva, usando as palavras novas que você acabou de aprender, né? Mas tem umas que realmente são um pouquinho mais complicadas. Assim, essa professora, ela diz que, assim, algumas exigem mais repetições que outras, né? Ela afirma que a estimativa de 15 a 20 vezes serve como uma média entre o aprendizado de palavras mais fáceis e mais difíceis. É isso que eu tava falando. Tem umas que parece que flui, né? E a outra que parece que empaca, que você não entra na sua cabeça de jeito nenhum, mas nossa senhora, né? Aí, aquelas que têm um significado mais simples, né, a gente aprende mais rápido. E aquelas que têm um significado mais complexo, a gente demora mais para aprender mesmo. A gente tem que se expor mais vezes à repetição dessas palavras para conseguir incorporar essas palavras no nosso vocabulário. Em todas as áreas da nossa vida, então, a repetição, ela está presente. Mesmo quando a gente nem está consciente de que está repetindo, a gente está repetindo, né? Como eu já disse para vocês, dentro daí do seu trabalho, da sua rotina diária, das coisas que você... Até, muito provavelmente, no que você faz no seu horário de lazer. Você está repetindo coisas. Você faz só coisas repetidas. Você não, difícil você fazer alguma coisa diferente. Eu aposto. Não é assim, toda semana eu faço um negócio diferente. Não. Eu aposto que você faz sempre mais ou menos as mesmas coisas, né? Tanto no seu dia a dia quanto no seu horário de lazer também. Isso é muito louco, né? A repetição, gente, é a mãe da aprendizagem. É através da repetição que a gente consegue memorizar e colocar uma nova habilidade no nosso piloto automático. Lembra que eu falei disso ali em cima? Que a gente precisa colocar algumas coisas no piloto automático para que a gente consiga liberar o nosso HD, né? Para pensar em coisas mais importantes, tomar decisões mais importantes, né? E esse é o caminho para transformar uma competência consciente em inconsciente. Ou seja, uma coisa que você está fazendo, prestando atenção, para você conseguir fazer ela de modo que não tem nem que pensar. Ou seja, para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, você vai ter que repetir inglês até ele passar de um hábito consciente para um hábito inconsciente, que é quando você não pensa mais para falar e só fala. É assim que a gente cria novos hábitos e que a gente conquista a meta de aprendizagem, que é tornar as novas habilidades tornar novas habilidades habituais em automáticas, tá? É isso que eu tô dizendo para vocês. Repetir, 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 até que a gente consiga transformar uma coisa que era focada, né, numa coisa que é automática pra gente. O nosso cérebro, ele registra todas as nossas memórias e aprendizados por meio de sinapses, né, neurais, sabe? Os neurônios, né, que parecem umas mãozinhas, assim, eles têm uns dedinhos, assim, né, que vão se... A hora que eles encostam, eles transferem informação para o outro, né? Eles são os fofoqueiros, né? Aí ele passa um para o outro e fala assim, olha, então, aquele negócio ali, olha aqui, né? Cada sinapse daquela ali é o que faz a transferência de informação. Então, as sinapses, né? Elas são as conexões entre os nossos neurônios. São os dedinhos ali, né? São os fofoqueiros. Então, essa conexão, quando a gente forma essa conexão, inicialmente, ela é muito frágil. E aí, a gente precisa... É assim, gente, olha só. Vamos imaginar que o nosso cérebro é assim, é um gramado. Lisinho, verdinho, bonitinho. As nossas conexões neurais, quando a gente faz essas conexões pela primeira vez, ela fica igual a primeira vez que a gente passa de bicicleta ali na grama.
ela fica levinha. Mas à medida que a gente vai estabelecendo as mesmas conexões ao longo do tempo, a marquinha que vai ficando ali na grama vai ficando mais profunda. E é isso que acontece com as nossas sinapses, com as nossas conexões neurais. É a repetição que fortalece essas conexões neurais. Elas é que geram a nossa memória de longo prazo e, consequentemente, o aprendizado, que é onde a gente quer chegar, né? A gente quer falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero, né? Então, você vai ter que repetir, mesmo. Mas aí, gente, o maior problema com a repetição, né, é que as pessoas fazem é como eu falei pra vocês, tem que repetir mesmo. Fica todo mundo entediado, né? O que você pode fazer pra aliviar o tédio, né, das tarefas repetitivas, como estudar inglês? Porque assim, gente, vai ter que repetir mesmo, não tem como. A repetição é que vai fortalecer as suas sinapses, é que vai fazer com que você crie memória de longo prazo, que vai fazer com que você aprenda, que você consiga falar inglês fluente de forma simples e definitiva, né? Pelo amor de Deus. Então, o que você pode fazer para aliviar aí o tédio das tarefas que você tem que repetir? Você pode limitar o tempo que você vai gastar com as suas tarefas, né? É melhor praticar sempre, constantemente, do que ficar, sei lá. Eu falo para os meus alunos que assim, eu prefiro que você estude 5 minutos por dia, mas todo dia, de segunda a segunda, do que estudar 3 horas hoje e só estudar de novo semana que vem. Por quê? Isso aí não vai fazer aquele caminhozinho ali, sabe? Se você passa com a sua bicicleta, né, nesse gramado, uma vez, e aí você vai passar só semana que vem, a marquinha pode ter até sumido já. É por isso que o povo fala, não lembro nada do que eu estudei. Mas lógico, você repetiu, você viu mais inglês durante a semana, você teve mais contato, você ficou passando a sua bicicletinha ali naquele gramado, né, pra você fazer aquele trilhozinho ali na sua mente? Não. E aí você quer aprender como, gente? Não dá pra eu falar uma coisa pra você uma vez e você... entendi. Sou um iluminado. Agora eu já sei falar essa frase, eu não preciso repetir mais. Duvido, tá? Principalmente se você nunca falou inglês na sua vida. Você vai ter que praticar muito. Por quê? Muito porque você tem a musculatura que você precisa mexer, que você tem que, né, conseguir fazer alguns movimentos no seu rosto, da sua boca, da sua língua, que você não faz em português. Então, você vai ter que repetir até que essas coisas fiquem mais naturais para você. Não adianta, não tem como correr, gente. E tem sons em inglês que não tem em português, então tem que praticar mais ainda esses sons. Porque aí a gente vai fazendo aquele trilhozinho ali e fica mais fundo, né? Vai ativar a nossa memória de longo prazo, vai fazer com que a gente realmente absorva aquele conhecimento, vai fazer com que a gente aprenda, né? Então, é melhor você praticar de forma constante, consistente, todo dia, um pouquinho que seja, do que não praticar nada. Praticar uma vez hoje e daqui, sei lá quando, né, que você vai praticar de novo. Tem que ser constante. A chave é a consistência. Você tem que tentar praticar pelo menos uns 15, 20 minutos por dia, gente. Pelo amor de Deus, não é tão assim, meu Deus do céu. 15 minutinhos todo mundo consegue, né? Não tem como. É facinho você arrumar 15 minutos para você conseguir falar, né? Não precisa ficar tão desesperado. Então, meus queridos e minhas queridas, repetir é parte do processo de aprendizagem para você que quer falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Não vai ter como correr, tá? Porque assim, você não nasceu com o inglês já implantado na sua cabeça, que você vai ouvir uma vez. Aliás, nem português foi assim. Para você aprender português pela primeira vez na sua vida, a sua mãe teve que repetir as coisas para você, até você conseguir associar, até você conseguir absorver, até você conseguir fazer a sua carinha, que era molinha, ficar mais durinha, para você conseguir fazer os sons daquele idioma. Então, assim, tem que repetir, criança. Não tem como escapar. Você pode achar chato quanto for, mas se você quiser uma coisa nova todo dia, você vai esquecer essa coisa nova todo dia. Eu sei que a gente tem essa coisa de aventureiro, né? O nosso cérebro não quer ficar fazendo a mesma coisa, a gente quer fazer umas coisas novas, diferentes, mas não dá. Você tem que repetir pelo menos um pouco, né? Tem até aquele negócio daquela curva de esquecimento, né? Que você fala, você aprende um negócio hoje aqui. Se você estudar um pouquinho por dia esse negócio, né? Se você revisar esse negócio periodicamente, as chances são de que você vai esquecer menos do que você estuda. Então,
se até, né, todos esses estudos, todas essas pessoas que eu citei aqui para vocês, todas elas repetem para serem excelentes no que elas fazem, eu estou pedindo para você repetir só para que você seja excelente em falar inglês. Né? Principalmente se você quer falar inglês fluente de forma simples e definitiva. É só isso que você tem que fazer. Repetir um pouquinho todos os dias. Não vai ser uma tortura para você, porque você já repete coisas muito mais chatas na sua vida e você continua repetindo, né? Mesmo inconscientemente você continua repetindo essas coisas chatas, né? Então, repetir inglês não é tão chato assim. Vai ser muito gostoso. Eu tenho certeza que você, depois que você praticar e que você conseguir ver o resultado, porque assim, não adianta, é o que eu falei, não adianta praticar hoje só semana que vem. O resultado, assim, vai demorar muito mais tempo. Lembra da bicicleta passando ali, né? Naquele trilho. Então, se você deixar esse preconceito, né, com a repetição de lado, porque a repetição faz parte do processo de aprendizagem, você vai ver que você vai conseguir progredir muito mais rápido. Eu tenho certeza absoluta. Tudo bem? Então, só para revisar, né? Todo mundo, todos os grandes jogadores de futebol, jogadores de basquete, tenistas, nadadores, todo mundo repete muitos treinamentos, porque eles precisam para conseguir aprender, né, coisas novas e diferentes dentro das modalidades que eles estudam, que eles praticam, né, para eles serem o que eles são ou o que eles já foram, né? E você só precisa praticar um pouquinho todos os dias para que você seja uma pessoa que fala inglês fluente de forma simples e definitiva, sem muitas complicações, né? É só um pouquinho por dia. Tudo bem? E agora eu quero dar para você a dica mais valiosa de todas para começar com o pé direito os seus estudos, que é se inscreva no meu canal, o Teacher Carla Moraes, e ative as notificações para que você não perca nenhuma das próximas aulas. E também você pode me seguir lá no Instagram, né? Porque lá eu te ensino todos os segredos para que você consiga falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero. Assim, você já vai começar falando bem e falando bonito do jeito que tem que ser. Então, para você que ficou comigo até aqui, este momento, eu quero deixar o meu muito obrigada. Deixo também para vocês o meu abraço and let's roll!